esse é mais um Cresce Entrevista, hoje comigo, Beatriz Lima. Antes de dar início à nossa entrevista, eu gostaria de pedir para você deixar seu like aqui no vídeo e, se possível, compartilhar, para que mais corretores tenham acesso ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre vida em condomínio, e para me ajudar nesse assunto, temos aqui o vice-presidente administrativo e financeiro do Secov Rio, Ronaldo Coelho Neto. Ronaldo, se apresenta para a gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí do Cresce para estar aqui em nome do Secov Rio, junto a todos os corretores de imóveis, categoria da qual faço parte, logicamente. E eu sou vice-presidente do Secov, minha área lá é administrativo-financeira e também sou responsável pela área educacional e pela área de TI também. Então, a gente tem uma visão bem abrangente aí do que está acontecendo no mercado imobiliário. Eu sou empresário do mercado imobiliário também há 36 anos, como administradora de imóveis, e isso me trouxe, inclusive, mais vivência para tentar ajudar cada vez mais aos nossos clientes do Secov Rio, sabendo quais são as dificuldades reais no dia a dia que os condomínios sofrem e vem sofrendo ainda mais agora com a época da pandemia também, né? Então, a gente está aqui para somar, trocar experiências e trazer para todos vocês o máximo de informação possível para facilitar o dia a dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. De início, explica para a gente como são definidas as regras de cada condomínio. Olha só, os condomínios eles têm as suas leis próprias particulares, mas antes de tudo, eles estão subordinados à legislação federal que existe a respeito da lei para os condomínios. Mas cada condomínio tem suas particularidades. Tem condomínios que tem piscina, tem condomínio que não tem piscina, tem playground, não tem playground, salão de festas. E aí você vem com a legislação própria daquele condomínio, que é criada lá na construção do prédio, que é a convenção do condomínio. A convenção do condomínio é que vai estipular como ele vai ser regido, respeitando sempre a legislação do Código Civil, né, brasileiro. Mas então o que é importante? O condomínio ter uma convenção bem estruturada e bem adaptada à sua realidade. Depois, além da convenção, os condomínios têm o seu regimento interno, ou regimento, ou regulamento interno, que aí já são detalhes mais pormenorizados do funcionamento, do dia a dia dos condomínios, do tipo horário de funcionamento de alguma área de lazer específica, como usar, como reservar, enfim. Aí não é uma legislação, é um funcionamento operacional do dia a dia do condomínio. Essas duas regras combinadas, a convenção e o regulamento, é que vão dizer os direitos e os deveres do síndico, dos moradores, dos visitantes, dos condôminos, enfim, de todo mundo que frequenta aquele prédio. Então é por isso também que o síndico procure adaptar a sua convenção à nova legislação que está em vigor agora, ao novo Código Civil brasileiro. Tem muitos condomínios que possuem ainda convenções desde que foram construídos em 1960, 1970, alguns mais antigos ainda, e que às vezes deixam o gestor do condomínio até um pouco engessado, porque ele fala, por exemplo, o condomínio será cobrado de 3 em 3 meses. Inacreditável, mas há muito tempo atrás era assim, hoje em dia é mensal. A multa será aplicada de acordo com a variação da URV. Nada disso existe mais. Então, é fundamental para que os síndicos procurem adaptar as suas convenções na forma correta da lei, né, com 2/3 dos condôminos, e adaptar também o seu regimento ou regulamento interno, para facilitar a sua gestão, facilitar cobrar dos condôminos que cumpram as regras todas e facilitar que, por exemplo, multas sejam aplicadas também. Hoje em dia a gente vê muita dificuldade dos síndicos em aplicar multas pelo comportamento indevido dentro do condomínio, porque você não tinha isso regrado no regimento. Então você fica com dificuldade de trabalhar. E nada melhor para um síndico do que ter aonde embasar aquilo que ele está fazendo, né? Seja a aplicação de uma multa, ou seja, exigir um horário de funcionamento de uma área comum, de uma academia, de uma piscina, de uma sauna, por exemplo, para que cada um não se sinta dono à vontade daquele pedaço do condomínio e faça o que quiser como se fosse a sua casa. Então é fundamental ter isso, uma convenção e um regulamento interno bem modernizados e bem adaptados à realidade do seu prédio. Nada melhor do que isso.
Essa convenção e essas regras, como elas são estipuladas? Pois é, para você fazer uma alteração numa convenção já existente, por exemplo, você tem que obter voto de 2/3 dos condôminos e realizar isso dentro de uma assembleia devidamente convocada para esse fim. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho bem complicado, mas ele é fundamental para que essa gestão funcione bem, né? Primeiro que você tem que verificar se todos os moradores que vão assinar essa nova convenção ou essa alteração de convenção, você tem que verificar se quem vai assinar é o proprietário daquela unidade mesmo. Porque tem muita gente que fala no condomínio, não, eu vou fazer alteração, eu vou assinar aqui pela minha unidade, mas o apartamento, na verdade, está no nome do pai dele, por exemplo. E o pai morreu, deixou para ele, e ele até hoje não regularizou. Essa pessoa não é competente ainda para assinar uma alteração de convenção, porque ela não é proprietária do imóvel. Então, as convenções têm que ser assinadas pelos legítimos proprietários que constam lá no registro de imóveis. Porque as convenções também devem ser registradas no cartório de registro de imóveis também. Então, é fundamental que você faça essa comparação. Então, o primeiro trabalho, normalmente, que um condomínio faz ao querer levantar a convenção é tirar as certidões todas para verificar se todo mundo que vai discutir, inclusive, nesse trabalho de alterar a convenção, todo mundo vai assinar a convenção, é o legítimo proprietário realmente. A gente fica surpreso quando faz esse trabalho da quantidade de gente que não tem ainda o imóvel registrado por 2 motivos. Porque não tem, porque ainda não é dele. É do pai, ele mora lá, mas o pai está vivo, alguma coisa assim. E o outro, por pessoas que não têm conhecimento da necessidade do registro, da importância do registro. Tem um velho ditado aí, né, que a gente usa como corretor de imóveis, quem não registra não é dono. Não basta você fazer a escritura, você tem que levá-la ao competente registro de imóveis para legalizar essa escritura e dar transparência e dar publicidade ao ato da escritura registrando. Então, o primeiro passo é a gente verificar isso. O segundo passo é discutir, isso demora também, com todos os condôminos, o que a gente vai querer mudar, o que a gente vai querer implantar, o que a gente vai querer cobrar, quais são os direitos e deveres, como eu disse, de todos os condôminos que a gente vai cobrar. Como é que vai funcionar a portaria? Vai funcionar de noite? Vai ter porteiro? Não vai ter porteiro? Mas como é que funciona a garagem? Mas a garagem, é melhor a gente fazer rodízio, não fazer rodízio? Eu tenho um prédio, por exemplo, que estabelece no regulamento interno que vai fazer um rodízio de garagem de 6 em 6 meses, por exemplo, para que ninguém fique se sentindo, eu fui preterido na minha vaga é pior, a outra vaga é melhor. Faz rodízio de vaga de garagem, né? Tem prédio que a piscina só funciona num horário tal, porque é o horário que tem o guardião de piscina, porque a piscina é muito grande, é obrigatório, então tem que ter esse cuidado, né? Então, o segundo é discutir isso. E o terceiro, depois de decidido isso tudo, convocar a Assembleia, então, para votação e aprovação dessa alteração de convenção e do regulamento interno. Agora, eu repito, isso é fundamental para ajudar o trabalho do síndico e das administradoras. E é muito importante, né, que haja esse consenso entre o síndico, as mudanças que ele quer e os moradores aceitarem essas mudanças, ter essa conversa, essa definição é muito importante. Quais as principais mudanças que estão sendo feitas no condomínio, né, com essa situação da pandemia? Não pode ficar todo mundo junto na piscina, como você falou, não pode ficar no hall de entrada, todo mundo junto. E quais dessas novas tendências você acha que vão permanecer mesmo após a passagem da pandemia? Olha, inicialmente os condomínios, logo no início da pandemia, eles seguiram muitas regras e as fases estipuladas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, primeiro houve aí um fechamento de todas as áreas de lazer, né? Fecha piscina, fecha playground, fecha sauna, fecha tudo aonde pudesse ter qualquer tipo de aglomeração ou convivência dos condôminos, né? Depois de seguindo um pouco essas fases, os condomínios começaram a liberar um pouco o uso de algumas áreas comuns, mas continuando a restringir, por exemplo, festas. Tem condomínios que tem, por exemplo, cozinha gourmet, né, onde você pode convidar os amigos para fazer um jantar, alguma coisa assim. A maioria continua fechado, realmente. O que eles estão fazendo é abrindo, por exemplo, academia de ginástica. Agora, recentemente, as próprias academias de ginásticas particulares foram abertas.
Então, os condomínios começaram a liberar as suas também, as piscinas também, mas sempre com regras rígidas de uso. Pouca gente, os condomínios devem, e eu aconselho, a tirar mesas, não todas, mas pelo menos metade das mesas, espreguiçadeiras e cadeiras que tem nas piscinas, controlar, se possível, a quantidade de gente dentro da academia de ginástica, afastando os aparelhos. Ah, mas não dá para afastar, a sala é pequena. Então, tira alguns aparelhos do uso. Tira aparelhos do uso, deixa outros. Deixar disponibilizado para os usuários da academia todos os utensílios de higiene, álcool gel, spray, toalha papel, quer dizer, tudo para facilitar o máximo possível da limpeza pelos usuários e pelos próprios moradores, pelos próprios funcionários do edifício também. Então, os condomínios estão se flexibilizando, até porque a gente teve uma grande dificuldade de convencimento dos moradores, porque estava todo mundo de quarentena, todo mundo dentro das suas casas, vendo lá a piscina lá embaixo fechada sem poder usar, né? As crianças sem escola, no início sem poder nem usufruir do playground, então era até difícil convencer uma criança, né? Olha, você tem que ficar em casa, não vai à escola, não vai ao clube, olha para o playground e não pode fazer nada disso, não pode usar nada disso. Mas esse uso voltou realmente aos poucos. O que acho que a gente vai aprender muito com isso, não só dentro dos condomínios, mas nas nossas casas e nos nossos escritórios também, é o uso responsável das coisas, né? O uso responsável no sentido de usar alguma coisa sempre pensando no próximo, naquele que vai usar aquilo depois de você. Então, no condomínio tem muito isso. Eu vou usar o parquinho, mas eu vou limpar lá o parquinho. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, que tem uma área aberta grande para crianças, a gente liberou agora, há 2 meses atrás, a partir de julho, agosto, a gente liberou o parquinho das crianças. Mas a casinha que tem lá, onde a criança pode entrar para brincar dentro da casinha, essa a gente manteve isolada porque acha que é um local que a criança mexe mais, toca mais, abre janela, abre porta, não sei o que. Então a casinha ficou fechada. Mas as quadras esportivas, por exemplo, a gente abriu as quadras, permitiu o acesso do campo de futebol, da quadra multiuso, mas diminuiu a quantidade de gente que pode usá-la ao mesmo tempo. Então tem essas adaptações, né? E um terceiro item importante da gente lembrar é o treinamento dos nossos colaboradores, dos porteiros dos prédios, dos funcionários todos, treinamento deles. E você, como síndico ou até como morador do prédio, exigir que os colaboradores, que os funcionários usem os EPIs, equipamentos de proteção individual. Porque muitas vezes o condomínio dá o equipamento para o porteiro, isso até acontecia muito antes da pandemia mesmo, você dá o equipamento para ele, você dá, por exemplo, luva, que é obrigatório para quem manuseia lixo, as botas para quem manuseia lixo em local que tem que colher lixo, e eles não usam. Não vou usar a bota porque a bota é quente, alguma coisa assim. Não, luva é ruim porque a luva me esquenta muito a mão quando eu vou mexer no lixo, e eu não gosto porque perco o tato. É a função básica do síndico exigir o cumprimento, que eles cumpram o uso dos equipamentos de proteção individual. Agora, na pandemia, além desses equipamentos que eu citei, que não são todos, alguns condomínios têm alguns outros equipamentos de proteção individual que têm que ser usados, mas agora a gente tem um uso constante de álcool gel, para que ele faça a limpeza constante dessas áreas comuns onde os moradores mais circulam. Então, por exemplo, deixar disponível para o porteiro papel toalha, né? Esse papel que a gente usa em banheiro, e deixar álcool 70 ou álcool gel, para que ele limpe várias vezes durante o dia as maçanetas dos elevadores, as portas por dentro e por fora dos elevadores, as botoeiras dos elevadores. Algumas empresas de elevadores estão recomendando que, para você não ficar passando álcool nos botões direto do elevador, se você coloque um adesivo plástico, uma capa de plástico mais rígido, não sei se vocês já viram, que ela é presa com velcro em volta da botoeira, onde você pode limpar aquilo ali com muito mais facilidade e muito mais rápido, sem causar risco ao equipamento dos elevadores, né? Então, cobrar dos porteiros isso, cobrar a utilização desses equipamentos. Receber uma encomenda da rua,
limpa a encomenda para deixar na mesa dele. Lembrar que o porteiro ele está ali no meio da circulação de todo mundo que entra e que sai do prédio. Então é importante que eles cumpram essas regras básicas de higiene. E eu acho que, pelo visto, a gente ainda vai continuar a ter que cumprir essas regras durante um longo tempo, né? O jeito é aprender mesmo, né, a lidar com tudo isso. Tem uma palavra mágica, duas palavrinhas mágicas que eu gosto de falar em condomínios, que se as pessoas usassem seria fantástico, né? Respeito e bom senso. Se a gente todo mundo tivesse o mesmo nível de respeito e bom senso, eu acho que a gente não ia precisar nem de regulamento interno, por exemplo, dos condomínios, né? Olhe o que você vai fazer na sua casa como limite de você não atrapalhar o seu vizinho, né? Respeite o seu vizinho como você gosta de ser respeitado. As pessoas do condomínio, às vezes, acham, não, o vizinho está reclamando muito de mim, mas se coloca no papel dele, né? Vai, de repente, na casa dele, naquele horário que ele reclama do barulho do seu filho correndo lá em cima, alguma coisa assim, e vê como não é incômodo aquilo. Uma vez eu tive uma situação que eu mesmo tive que reclamar com a minha vizinha de cima por causa dos cachorros dela. E eu falava, olha, seu cachorro está latindo muito. Não, meu cachorro não late, é ótimo. Está latindo especificamente quando a senhora sai de casa. Como ela não estava em casa, ela não ouvia o cachorro latindo, né? E eu tive que chegar a um nível que nós gravamos durante um dia, eu gravei, e quando ela chegou em casa, eu falei, olha, eu vou fazer um negócio extremamente desagradável, mas não me resta nenhuma outra alternativa. Eu gravei um áudio dos seus cachorros. E aí ela ouviu, ficou impressionada, pediu muitas desculpas, e realmente tomou as providências de contratar alguém para ficar em casa com os cachorros. Então, às vezes, a gente tem que sofrer aquele problema para entender mesmo como ele incomoda ao nosso vizinho, né? Ainda mais agora, né? Que as pessoas estão ficando em casa, tem barulho. Quem não ficava o dia inteiro ouvindo a pessoa, agora fica. Então, é complicado mesmo, né? Em relação a esses problemas, quais os principais problemas você acha que acontecem nessa relação entre os moradores e o que dá para fazer para evitá-los? Olha, a gente brinca aí nas palestras que a gente faz e frequenta, né? Que até o professor Capanema falava muito isso, que condomínio deveria se chamar o cão-domínio, né? Porque é um inferno. E tem os famosos 6 dos condomínios que atrapalham, né? O cachorro, cano, cobertura, criança e me faltou um agora. Mas, enfim, são esses 6 que mais atrapalham a vida das pessoas dentro do condomínio. Por isso a necessidade de regras bem explícitas para o condomínio. Por exemplo, eu estava citando o caso de cachorro. Condomínios que diz realmente, olha, o cachorro, para andar nas áreas comuns, tem que andar de focinheira. Ah, mas o meu cachorro é pequenininho e não tem focinheira para ele. Olha, então ele vai no seu colo. Então adapta. Olha, então ele vai no colo, não vai andando. Eu já tive problema de condomínio, de cachorro em condomínio, que o cachorro só fazia as necessidades dele numa determinada área comum. E o prédio demorou a descobrir quem era, teve que botar uma câmera para descobrir e tudo mais. Então, se tivesse uma regra, ele poderia multar aquele condômino, inclusive, né? Mas depois que descobriu, conseguiu resolver qual é o problema. Então, eu acho que esses 6 que eu citei causam muita discórdia, né? As coberturas, eu vou dizer, talvez por inveja dos moradores em geral. Cano, questões de filtração, a responsabilidade é sua, não é sua, é do condomínio ou não é do condomínio, foi do Barbará, não foi do Barbará, você tem que reparar o apartamento de baixo, não tem que reparar o apartamento de baixo, de quem é a responsabilidade pelo reparo. Tem muito condomínio que os canos são muito antigos, já estão apodrecendo dentro do condomínio há muito tempo, e a falta de manutenção preventiva, por eles estarem dentro das paredes, fazem com que eles causem danos aos moradores, aos seus apartamentos ou a outras áreas comuns. Então, a manutenção preventiva é muito importante dentro dos condomínios para minimizar os problemas. Tem muita gente que acha, não, o meu condomínio tem seguro que cobre vazamentos e canos. Não,
os seguros de canos, por exemplo, eles não cobrem um cano que rompeu dentro da parede e que estava lá há 30 anos apodrecendo pelo tempo e estragou. Isso o seguro não cobre, porque você deveria ter feito uma manutenção preventiva. Agora, não, tem um cano que está passando na garagem e, de repente, esse cano, que está bem, está em bom estado, e, de repente, estourou por algum motivo, por uma falha técnica do cano, ou qualquer coisa assim. Aí o seguro está aí para indenizar o condomínio. Mas tem que ver bem qual foi a causa do dano, né? Isso é muito importante. Os cachorros já citei, as crianças pela essa questão já citada também do barulho, às vezes a criança brincando em cima, jogando bola. Imagina uma criança em cima do seu apartamento, batendo bola de basquete agora durante a pandemia, todo dia, não é fácil para quem mora embaixo, né? Então a gente tem que respeitar o próximo o máximo possível e fazer com que as crianças também respeitem. Isso que é muito importante. Porque é muito complicado, né, para uma criança ter que ficar presa o dia inteiro em casa. Muito Não difícil. pode sair, não pode se distrair, fazer nada, e você tem que lidar com o barulho dessa criança que antigamente você não lidava, né, não estava acostumado a lidar porque passava o dia fora ou porque a criança não estava, e agora tem que conseguir conciliar isso tudo. Você considera que a sensação de segurança ainda é o principal atrativo pela busca na vida em condomínio? Ou a oferta de serviços já superou esse patamar? Porque hoje em dia existem condomínios que tem tudo dentro, né? A pessoa praticamente não precisa sair para nada. Olha, eu acho que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Quando ele tem muitos benefícios dentro do condomínio, de áreas de lazer diferentes, né? Hoje tem condomínio que tem cinema, lavanderia, enfim, tem muita coisa. Isso faz com que ele fique mais dentro do próprio condomínio. Isso traz a segurança para a família não ter que sair, né? Esses condomínios grandes, que a gente chama de condomínio clube, ele já tem, então, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Agora, os condomínios que não têm essa quantidade grande de áreas comuns e de benfeitorias, a segurança que eles trazem aos moradores, que continua sendo a principal preocupação dos síndicos e dos moradores, é fundamental hoje em dia no Rio de Janeiro na escolha de quem quer morar num apartamento ou numa casa. Infelizmente, no Rio de Janeiro, são poucos os lugares que você consegue morar numa casa com segurança, né? Existem alguns condomínios ou associações de casas que têm a segurança tal qual um condomínio tradicional. Mas a segurança, eu acho que é o principal fator de decisão na hora da compra. E essa segurança não envolve só a segurança do condomínio em si, das instalações, mas também do local onde está o prédio. Às vezes, não, está num bairro bom, é um bairro bom, um bairro da Zona Sul. Mas aquela rua é muito escura, por exemplo. É uma rua que tem muita árvore, iluminação fraca, antiga, então ela é uma rua preterida. Ela é uma rua que as pessoas falam, não, mas tem metrô perto, tem supermercado, tem isso, tem aquilo. Não, mas essa rua ela é prejudicada porque não é uma rua bem iluminada. Ou é uma rua que lá depois dela, sei lá, vai dar acesso a uma comunidade, alguma coisa assim. Ou até um prédio que está bem localizado, mas ele é muito perto demais de comércio. Então também vai depender do perfil de quem está procurando. Às vezes, isso se for para um casal mais idoso, é fantástico. Quais as principais informações relacionadas ao condomínio você acredita que sejam importantes do corretor passar para os clientes? Bom, além das informações técnicas do tipo se tem piscina, não tem piscina, se quer com vaga ou quer sem vaga, qual a área de lazer que ele quer, que ele necessita, eu acho que é importante o interessado na compra de um imóvel, ele também tem que saber como é que está a situação desse condomínio, situação financeira que eu digo desse condomínio, né? A gente, às vezes, pega um condomínio que tem uma situação financeira estável, tranquila, mas quando você vai visitar o prédio, você olha, o prédio está com a fachada caindo, a tubulação toda da garagem está em péssimo estado. Se for preciso até, pede para dar uma olhada na autovistoria do prédio. Vamos ver a autovistoria? Está em dia, não precisa fazer nada, está legal o prédio? Que bom, o prédio não tem nenhum problema estrutural. Será que esse prédio tem algum problema trabalhista, por exemplo? Alguma eventual discussão que possa trazer
um prejuízo para o comprador, um prejuízo é a palavra errada, mas uma despesa além daquela da compra para o comprador dentro de alguns anos. Então, uma rápida consulta administradora do prédio vai servir para o interessado e para o seu corretor de imóveis saber como é que está a situação desse prédio. Não, olha, o prédio está com uma situação financeira tranquila, não deve nada, a autovistoria dele está legal, não tem problema nenhum, não tem nenhuma dívida trabalhista, não tem nenhuma ação trabalhista correndo. Ok, não tem risco de aparecer uma surpresa na sua frente. Então, esse é o conselho que eu dou. Procura a administradora do prédio, dá uma consultada, se for possível, consultar o síndico, perguntar ao síndico, olha, síndico, como é que está? Estou querendo comprar um apartamento lá, queria saber um pouco mais de detalhes. Está tudo tranquilo? Ótimo. Acho que é mais um zelo, uma cautela que o comprador e seu corretor devem ter. Bom, Ronaldo, foram todas as perguntas feitas. Te agradeço pelo seu tempo, pelas suas respostas, pelos conselhos que você deu. Queria saber se você tem mais alguma coisa para deixar para a gente. Olha, o único conselho que eu queria trazer aí para os corretores de imóveis, que a gente usa também, que eu uso muito, converse bastante com o cliente que você tem, o pretendente a comprar um imóvel, como eu disse, para procurar sentir o máximo possível o perfil desse cliente. Eu me lembro quando eu troquei de imóvel da última vez, aí eu estava do outro lado da bancada, né, como a gente diz, a gente pedia para ver, por exemplo, banana e mostrava abacaxi para a gente. Olha, não é isso. Eu não quero a cobertura. Não, mas essa aqui, não, eu não quero a cobertura, eu quero apartamento. Então, conversa com o seu cliente, com o pretendente à compra do imóvel, traça o melhor perfil dele. Nos Estados Unidos, a gente tem uma figura do corretor de compra do imóvel. Quer dizer, aquele cara que você contrata para procurar o imóvel para você. Isso é um filão que não temos muita essa figura aqui no Brasil. Mas então você atendeu o cliente da primeira vez, procura saber exatamente qual é o perfil dele. Mas você mora onde? Por que você quer assim? Por que você quer? Ah, você tem cachorro? Mas é grande ou é pequeno? Um dia desse eu aluguei um imóvel, era locação, não era venda, mas eu aluguei um imóvel. No dia de assinar o contrato, o comprador desistiu porque foi lá conversar com o síndico e ele tinha um pitbull. Então, na convenção do prédio, na convenção não, no regulamento interno do prédio, dizia que só podia cachorro pequeno. Então, imagina se essa pessoa compra um apartamento, de repente, e não pode ter o pitbull dele. Imagina que tragédia na vida dele, né? Então, procure saber o máximo possível sobre o seu cliente para você atendê-lo da forma melhor possível. Bom, Ronaldo, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela entrevista. A vocês, obrigada pela audiência. Fiquem ligados e até o próximo vídeo. Obrigado a vocês todos. Boa sorte.